Olá, bem-vindo ao canal Demonstrações Matemáticas. Eu sou o professor Newton e o assunto de hoje é propriedade das potências. Nós vamos demonstrar para vocês o porquê que certas propriedades são válidas, o que facilita o entendimento de muitos alunos. Em vez de decorar, entender vai ajudar vocês bastante a usar isso como ferramenta na resolução de vários problemas aí que envolvam potenciação, ok? Então, produto de potência de mesma base. Nós já sabemos, né, pessoal, pela decoreba, que basta nós repetirmos a base e somarmos os expoentes. Mas a maioria dos alunos não entende o porquê que essa propriedade existe. Então eu coloquei aqui 3 exemplos que vão nos ajudar a entender um pouquinho disso. Por exemplo, nós temos 2 elevado à quinta multiplicando 2 elevado ao cubo. Isso, pessoal, é a mesma coisa que, se nós temos 2 elevado à quinta, significa que o 2 está multiplicando ele mesmo 5 vezes. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fatores 2 vezes, que é esse vezes aqui, 2 ao cubo significa que o 2 vai multiplicar ele mesmo 3 vezes. 1, 2, 3. Então, se nós observarmos aqui, nós temos 8 fatores números 2. Significa, então, que nós podemos somar, nós vamos ter o número 2 multiplicando ele mesmo 8 vezes. Então, a propriedade de repetir a base e somar os expoentes, ou seja, 5 mais 3, é válida. Ela vem exatamente dessa ideia de abrir essa expressão e nós vamos observar a quantidade de fatores que aparecem. E aí, ao contarmos esses fatores, nós vamos constatar que realmente a propriedade é válida. Basta nós somarmos os expoentes. Nós temos aqui um segundo exemplo, 3 ao cubo multiplicando 3 ao quadrado. Ora, 3 ao cubo nada mais é que o 3 multiplicando ele mesmo 3 vezes. Então, nós temos 1, 2, 3 fatores, vezes 3 ao quadrado, 2 fatores, números 3. Então, se nós contarmos esses fatores, nós vamos chegar ao total de 5 fatores. Então, realmente, nós podemos repetir a base, que é o 3, e somar os expoentes, porque quando nós abrimos essa expressão, nós encontramos o número 3 multiplicando ele mesmo 5 vezes, 5 fatores número 3, ok? Então, se nós temos uma base A, um número real, elevado a m e n, também números reais, ok? Nós vamos ter o seguinte, nós podemos então simplificar essa ideia com o que nós falamos, né? Vamos repetir a base e somar os expoentes m e n quaisquer, ok? Isso é válido tanto para números naturais como para números inteiros. Divisão de potência de mesma base. Pessoal, essa é o que causa mais dúvida, porque é daqui que vem aquela ideia de qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então vamos entender o porquê disso e numa futura aula nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá ok? Então, olha, coloquei os mesmos exemplos aqui, tá? Só que agora nós vamos falar de divisão. Nós podemos reescrever essa divisão aqui, ó, 2 à quinta dividido por 2 ao cubo, dessa forma aqui, né, na forma de fração. Quando nós fazemos exatamente o que nós fizemos no exemplo anterior, ou seja, nós multiplicamos, né, já que o 2 está elevado a 5, ele vai se multiplicar 5 vezes. Nós temos 5 fatores aqui e no denominador nós temos 3 fatores 2. Pessoal, a gente pode cancelar esses fatores. Na verdade, nós estamos dividindo 2 pelo 2, aqui também e aqui também. Qualquer coisa dividida por ela mesma é igual a 1. E 1 vezes qualquer coisa, 1 é elemento neutro da multiplicação. Sobrando apenas o 2 vezes 2. Ou seja, nós temos apenas 2 fatores aqui. Então, é 2 ao quadrado. Então, a propriedade é válida. Nós vamos repetir a base, quando é uma divisão de potência de mesma base, e vamos subtrair os expoentes. 5 menos 3 é igual a 2. Aqui o outro exemplo, 3 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Nós podemos reescrever isso na forma de fração. Quando nós pegamos e abrimos essa expressão aqui, 3 ao cubo, nós vamos ter 3 fatores aqui no numerador e, é claro, 2 fatores 3 aqui no denominador. Fazendo análogo ao que fizemos no exemplo anterior, nós podemos cancelar esse numerador com esse denominador, esse com esse, vai sobrar apenas um número 3, que é igual a 3 elevado a 1. Só que nós não precisamos indicar esse expoente, né? Então, todo número já está elevado a 1, então nós podemos colocar apenas o 3.
Ou seja, 3 menos 2 é 1, sendo que nós não precisamos colocar. Então, a propriedade para quaisquer números reais aqui na base, qualquer número A, sendo m e n números inteiros quaisquer, a propriedade é válida, ok? Nós vamos repetir a base e subtrair os expoentes. Agora, quando nós temos potência de uma potência. Bom, em outras palavras, pessoal, a gente está elevando o mesmo número duas vezes, né? Nós estamos elevando ele a 3 e depois estamos elevando ele a 4, por exemplo, nesse caso aqui em especial. Então, observe que o 2 ao cubo, ele está elevado a 4. Significa que o 2 ao cubo vai multiplicar ele mesmo 4 vezes. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 fatores aqui. Pela propriedade que nós vimos anteriormente, de multiplicação de potência de mesma base, nós podemos repetir a base e adicionar os expoentes. Nós temos uma adição aqui, não é? De 4 parcelas do número 3, isso nos leva a 12. Então, bastava então que nós entendêssemos o seguinte, que quando nós temos uma potência de uma potência, nós podemos simplesmente multiplicar os expoentes. 3 vezes 4 é 12, é claro, repetindo a base. Observe esse outro exemplo aqui para reforçar essa ideia. 3 ao quadrado elevado ao cubo. Gente, o 3 ao quadrado vai ter que se multiplicar ou multiplicar a si mesmo 3 vezes. Então, nós temos 3 fatores aqui, 3 ao quadrado. Pela propriedade que nós vimos de produto de potência de mesma base, nós vamos repetir a base e adicionar os expoentes. Então, nós temos 3 parcelas aqui, de número 2, e nós vamos ter como soma 6. Então, a propriedade de multiplicar os expoentes é válida. 2 vezes 3 realmente é 6, repetindo, é claro, a base. Então, para um A qualquer, para uma base qualquer, elevado a m elevado a n, sendo m e n números inteiros ou números reais, ok? Racionais também, nós vamos simplesmente multiplicar esses expoentes repetindo a base, ok? E quando nós temos a potência de um produto, galera, não vamos confundir isso com produtos notáveis, ok? Produto notável, nós vamos ter aqui um sinal de mais ou de menos, ok? Elevado ao quadrado, elevado ao cubo, né? Nós vamos ver isso mais tarde em outras aulas. Mas aqui nós temos uma multiplicação, um produto, 2 vezes 3, elevado ao quadrado. Pessoal, nós podemos distribuir esse expoente aqui para cada um desses fatores, ou seja, 2 vai ficar elevado ao quadrado, e o 3 também vai ficar elevado ao quadrado. E observe que 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 9 é 36. Ou a gente pode entender da seguinte maneira. Já que é um produto, nada nos impede de realizar essa multiplicação. Vamos obter 6 como produto, né? Como resposta dessa multiplicação, elevado ao quadrado. E 6 ao quadrado é 36. Encontramos exatamente a mesma resposta. Observe aqui, ó, a alternativa B, nós temos aqui, olha, 2 vezes 5. Então, temos esse produto aqui elevado ao cubo. Podemos distribuir esse expoente para o fator 2 e para o fator 5. Então, nós temos 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. 2 ao cubo é 8 e 5 ao cubo é 125. O resultado desse produto é 1000, ok? Ou nós podemos fazer exatamente isso. Nada nos impede de já fazer esse produto aqui, essa multiplicação. 2 vezes 5 é 10. E 10 ao cubo também é 1000, que é 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10 é 1000. Encontramos a mesma resposta. Então, essa propriedade, né, para A e B quaisquer, na verdade, nós não precisamos ter apenas 2 fatores aqui, tá bom, pessoal? Nós podemos ter mais fatores aqui. Podemos ter 3, 4, 5, 6... N fatores, ok? Elevados a um expoente, nós vamos distribuir para cada um desses fatores esse expoente, ok? E potência de um quociente, pessoal, nada mais é o que nós vimos aqui, tá? A mesma propriedade vai ser válida, ok? Para o produto e para um quociente. Então, nós podemos reescrever isso aqui, olha, 2 dividido por 3, como 2/3, elevado a quem? Elevado ao quadrado. Significa que 2/3 está multiplicando ele mesmo 2 vezes. Então, nós temos 2/3 vezes 2/3. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Ou, como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos distribuir esse expoente para numerador e denominador. Então, nós vamos ter o expoente 2
para o número 2, que é o numerador, e o expoente 2 para o denominador, que é o 3. Então, vamos ter 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Obtivemos exatamente o mesmo resultado, ok? Aqui é o outro exemplo, nós temos uma divisão, 2 dividido por 5 elevado ao cubo, podemos reescrever assim. Isso significa que nós temos o 2/5 multiplicando ele mesmo 3 vezes. Então, 2 ao cubo nós já vimos que é 8 e 5 multiplicando ele mesmo 3 vezes dá 125. Ou nós podemos distribuir esse expoente para cada um desses termos aqui dessa fração, ok? Então, o numerador vai ficar elevado a 3 e o denominador também é 3. 2 ao cubo é 8, 5 ao cubo é 125. Ou seja, essa propriedade, pessoal, é válida, sendo A e B quaisquer, ok? Não importa quem sejam A e B. Elevado a um expoente também qualquer, tá? Um número real, nós vamos distribuir esse expoente para cada um dos termos dessa fração, né? Dessa divisão, para o numerador e para o denominador. Então essa era a aula de hoje, um forte abraço e até a próxima aula.